Olá, como vão? Hoje inicio uma jornada de lives aí, uma série de lives, de 5 lives, que vai acontecer essa semana de segunda a sexta ao meio-dia, tá? Esse é um convite do Inspirando Mulheres Empreendedoras, da Luciana Mitre, uma grande amiga que trabalhou comigo no mercado de intercâmbio internacional. Foi ali que nos conhecemos há muitos anos. E hoje ela tem esse projeto lindo, né? Que eu tenho a honra de estar aqui contribuindo de alguma forma. Então, essa live é para eles, né? Só que ela está fazendo num formato um pouquinho diferente, né? Que eu entro no meu próprio Instagram e já ela entra aqui para que essa live também fique gravada lá, mesmo eu estando aqui com vocês só, né? Eu vou realmente compartilhar aí nesses 5 dias algumas coisas sobre a minha trajetória, tá bom? Deixa eu chamar aqui então a Lu. Já ela vai dar esse acesso para a gente falar um pouquinho. Então hoje são lives, essa semana serão lives um pouquinho diferentes do que vocês estão acostumados aqui comigo, tá? Então, o tema central de hoje é do caos à transformação. Vou falar brevemente aqui com vocês sobre a minha trajetória pessoal e profissional e o que me levou ao caminho do autoconhecimento, tá bom? Só esperando um pouquinho para a gente entrar, esperando as pessoas entrarem, para a gente começar a falar desse tema. Só um segundo, que eu estou aguardando o Inspirando Mulheres entrar aqui para a gente ter essa live gravada nos 2 Instagrams, tá bom? Mas, basicamente, eu vou falar disso, né? Da minha trajetória pessoal e profissional e o que me fez, né, transbordar realmente, o que me trouxe. Ai, deixa eu ver que ela está falando que não está conseguindo entrar. Espera um pouquinho. Deixa eu chamar novamente. Um minuto, queridos. Bom, se eles não conseguirem, depois eu vou compartilhar essa live lá com eles, tá bom? Mas eu tô só aguardando mais uns minutinhos para que a gente possa iniciar de fato o nosso bate-papo aqui. É um prazer ter vocês aqui, viu? Olha quanta gente, Fabiana, Caroline, Heloísa, Stephanie, querida, olha só quanto tempo. Nos conhecemos lá em Miami, nos Estados Unidos, quando eu morava lá, que eu vou contar um pouquinho dessa história hoje. Acho que a gente estudou juntas, né, Stephanie? Eu nem lembro mais, faz tanto tempo. Quem mais está aqui? Vamos ver quem mais está aqui hoje. Olha quanta gente. Dulce, tudo bem, querida? Boa tarde. Flávia, Cíntia, Wolf. Oi, Wolf, querido. Tudo bom? Ai, gente, que delícia ter vocês aqui comigo. Também, saudade, querida. Manda um oi no meu direct pra gente conversar um pouquinho. Quanto tempo, né? Ô, Grace, você tá pedindo para entrar, mas eu não posso te autorizar, querida, porque é uma live com Inspirando Mulheres Empreendedoras, tá? E aí eu tô aqui esperando só eles entrarem também. Aí, agora sim, tá entrando. E para que a gente comece aqui a nossa live. Então, como eu disse, é um formato um pouquinho diferente, é algo novo que a Lu tá trazendo aí. E aí eu vou conversar com vocês sozinha, mas o Inspirando vai estar aqui e vai estar compartilhando lá no Instagram deles, tá bom? Então vamos começar. Então vou contar um pouquinho dessa jornada, uma história aí bem desafiadora num primeiro momento, mas depois para vocês entenderem como é que foi essa trajetória e como é que eu cheguei nesse caminho.
né? Bom, desde criança, né, eu sempre tive algumas percepções diferentes do que a grande maioria. Eu sempre questionei muito o universo, por que estávamos aqui, por que que a vida era como era, né? E nesse caminhar, a gente acaba com esses questionamentos todos, às vezes, encontrando muitos desafios. Porque quando a gente questiona a vida vem nos trazendo uma forma da gente se encontrar pelo caminho e realmente nos encontrarmos nessa vida, né? E eu falo que eu demorei a chegar aí, por isso que eu falo assim, não existe um tempo certo, né? Cada um vai ouvir o que está pronto para ouvir. Porque eu ainda brinco que se eu falasse o que eu falo para os meus clientes hoje, tudo que eu, né, tudo que eu acredito nos meus 30 anos, eu não ia acreditar. Mas é isso. Então, vamos começar pelo começo para a gente não pular fases, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou André Emboaba, eu sou especialista em constelação familiar e organizacional. Tenho aí uma infinidade de cursos, uma infinidade de coisas que eu apresento, e inclusive sou idealizadora da comunidade Consciência do Ser, uma comunidade terapêutica para realmente ajudar as pessoas a levarem seu nível de consciência. Por quê, né, tudo isso? Porque a minha trajetória pessoal e profissional realmente, diante de todos os desafios, me fez buscar um caminho diferente, né? Então, assim, comecei lá atrás, né, como a grande maioria, pais separados, uma ausência do meu pai muito grande, uma falta que eu senti enorme disso, né? E, claro, problemas com a minha mãe, pela minha falta de consciência na época, sempre tive problemas com a minha mãe. E aí eu fui para o mundo, né? E esse ir para o mundo foi muito desafiador, de um modo geral. Eu tive, imagina, hoje eu tenho 56 anos, faço 57 esse ano, e eu tive, assim, uma infinidade de trabalhos e empregos, né? Desde informais até trabalhos formais, foram mais de 30 empregos. Eu sempre conto isso por aqui também. E eu, olha, imagina, 56 anos, eu tive mais de 50 endereços. Então, eu sinto hoje, né, que sempre foi uma busca, né, por algo que eu não entendia muito bem, né? Era como se faltasse algo dentro de mim, eu sentia um buraco dentro de mim. E por um tempo eu achei que era religião, que era Deus, mas sempre tive uma fé inabalável em Deus, na existência, no universo. E eu passei por várias religiões e eu não conseguia me encaixar em nada, porque eu ia bem até uma parte, depois algumas coisas não faziam muito sentido para mim. E não aqui em hipótese alguma, julgando quem segue uma religião, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. É só mesmo uma busca, um lugar que eu precisava encontrar uma força, um algo a mais, né? E nesse caminhar, eu tive, assim, gente, muitos desafios, né? Desafios profissionais, desafios pessoais, né? Casamentos falidos, muitos romances desfeitos e entrava em depressão. Eu fiquei uma vida em depressão, praticamente, né? Foram muitos anos tomando antidepressivos. Que mais que ia acontecendo ali pelo caminho, né? A gente era sempre uma busca mesmo, era como se naquilo não me preenchia. Entrava em trabalhos, ia muito bem no trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa muito proativa, aprendi as coisas muito rápido, adorava desafios, mas chegava um ponto que aquilo não preenchia, né? E isso faz muito sentido hoje quando eu olho para a visão sistêmica, que é o que eu venho trazer para vocês aqui, quando a gente transfere, né, para a empresa a figura da mãe, transfere para o nosso chefe a figura do pai. E a gente fica nessa busca, né, de ser reconhecida, de receber algo dessa empresa dessa empresa e desse chefe que não é, né, o papel deles. E por isso a gente se frustra muito. E eu me frustrava em cada trabalho, em cada tentativa, e sempre essa dor, esse buraco dentro de mim, as depressões iam piorando e os remédios iam mudando. E
esse caminho, e aí, claro, como eu venho de uma geração, aí eu sou da geração X, né? Geração X ou Y? Nem sei mais. Não, é X. Eu sou da geração X. A gente ainda não tinha um acesso que a gente tem hoje à tecnologia, às redes sociais, né? Coisas que, cursos e cursos hoje que a gente tem aí milhares de coisas boas que nos remetem a essa espiritualidade, a esse autoconhecimento, que para mim é fundamental, né? Hoje eu vejo claramente que sem o autoconhecimento a gente não vai para lugar nenhum. Então, esses desafios que vieram surgindo nesse caminhar, né, nessa história de vida que eu passei fome, né, eu tive muitas questões financeiras, vocês não têm ideia, assim, de realmente, a gente brinca, né, de vender o almoço para comprar o jantar. E tive fases, assim, que pessoas me ajudavam mesmo, ligava para um amigo e falava, nossa, ó, não tenho nada para comer em casa, posso jantar aí na sua casa? E claro que eu sempre tive pessoas que me ajudaram pelo caminho, e eu sempre tentando me encontrar, me descobrir, né? E nesse caminhar, quando em algum momento, né, da minha vida aqui no Brasil, eu cheguei a um ponto, uma época, que eu fiquei 1 ano desempregada. E assim, devendo de favor, e tinha uma rescisão de um trabalho anterior que me ajudou ali a bancar alguma coisa. Minha mãe me ajudava como podia, que minha mãe também não tinha tantos recursos assim. Amigos me ajudavam e eu não conseguia trabalho. E aí fui parar nos Estados Unidos, vendi um carrinho velho que eu tinha, um golzinho, e fui parar nos Estados Unidos a chamado de uma grande amiga. Falou, vamos? Eu falei, vamos. Não tinha muitas opções, né, na época, isso em 2005, mais ou menos. E aí vendi o carro. E porque assim, por que que eu fiquei 1 ano desempregada? Porque a desculpa era que eu não tinha inglês fluente. E aí eu falava, gente, não vou conseguir nunca. E não tinha mesmo, né? Eu vim de uma família que não tinha condições de pagar o inglês ou nada disso. E aí, aí segui, fui para os Estados Unidos, cheguei lá e comecei, trabalhei legal, sim, alguns anos lá. Alguns anos não, mentira, 2 anos. Nesses 2 anos eu juntei dinheiro para pagar a escola de inglês, né? E, e fui trabalhar numa escola. Aí consegui pagar a escola e consegui transformar meu visto de turista para estudante. E comecei a trabalhar nessa escola, que foi onde eu entrei aí na minha jornada do corporativo, né, nessa área de educação internacional, onde eu conheci a Lu. Mas aí, gente, nesse lugar, né, foram muitos desafios ali. E eu também senti a mesma dor, mesmo estando num lugar lindo ali para trabalhar. Tanto que essa escola aplicou meu visto de trabalho, né, nos Estados Unidos e ele foi aprovado. Mas esse buraco que existia dentro de mim, ele não tapava de jeito nenhum. Sempre tinha uma dor, um lugar né, de não merecimento, não pertencimento. Era como se faltasse algo realmente dentro de mim. E ali começaram várias buscas, né? Porque foi ali que eu identifiquei a minha depressão, né? Num momento de crise mesmo existencial. E começaram a chegar livros, né? E aí começou a chegar um livro do Osho, um livro de PNL, chegou um pouco de Eneagrama, mas ainda as constelações não tinham chegado. Mas foi ali que eu comecei a ver que realmente essa busca que era latente em mim, né, tinha algo além, além de um conhecimento profissional, além de uma faculdade, além de uma pós, porque eu sempre fui muito estudiosa e sempre fiz muitos cursos. E aí eu comecei a buscar esse lugar do autoconhecimento, literalmente, né? E querendo aprender mais e conhecer mais. Ainda era uma época, né, há 20 anos atrás, que a gente não tinha ainda tantos recursos aí que a gente tem hoje nessas áreas diferenciadas, né? Nessas áreas mais alternativas, digamos assim. Porque tudo do que era tradicional eu testei, eu fiz, eu busquei. E não que não me ajudou muito, muito mesmo, né? Eu fiz terapia há muitos anos, mas quando eu podia pagar, né, na verdade. Mas em algum momento eu via que aquilo ainda não era o suficiente, e sempre essa sensação de falta. Essa sensação de falta, que também vem um pouco da minha personalidade 4 do Enneagrama, para quem entende um pouquinho aí de Enneagrama, mas que é uma coisa que é o nosso caminho de desenvolvimento. Então eu fui buscando
buscando, né? Gradativamente, esses conhecimentos, além do que o palpável que a gente tinha ali na época, para conseguir retomar, né? Quem sou eu nessa jornada? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão mesmo? E foi assim que, né, nesse caminhar, eu comecei a olhar para vários lugares fora do corporativo, né? Porque a gente, quando está no corporativo, a gente sempre tem uma necessidade de crescer ali dentro e se estruturar ali dentro e crescer gradativamente, buscando cursos e tal. Mas como lá nos Estados Unidos eu já era como uma gerente de vendas da escola, né? E na sequência disso eu fui parar no Canadá. Eu fui convidada para ser diretora de marketing de uma escola no Canadá, que hoje é uma das maiores escolas da América do Norte, que é a ILOC. E ali eu fui parar no Canadá. E a mesma coisa, né? Ganhando super bem, morando super bem, viajando horrores do jeito que eu queria. E o buraco continuava ali. E eu falava, gente, não é possível uma coisa dessa, né? Porque que mesmo a gente estando bem, claro, tinha meus desafios, como eu falo, meus desafios financeiros sempre existiram, mas esse lugar porque assim, quando a gente ainda não se encontrou, a gente tem muitas oscilações financeiras. A gente ganha bem e não consegue reter o dinheiro, por exemplo. Isso é uma questão sistêmica também, né? Tem uma frase de Bert que diz: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, sempre foi uma luta ali, essa busca por mim, né? Quem sou eu de verdade? A minha identidade, o que que eu vim fazer aqui? A vida é só isso, né? É trabalhar, pagar conta, casar, ter filhos e acabou, né? Não pode ser só isso. E então, eu sempre fui para esse lugar, sabe? Dessa busca desenfreada, literalmente, porque era um lugar muito de dor e de falta que me fez mover, né? Por isso que eu falo, apesar da minha personalidade ter essas características da falta, da comparação, etc., foi isso que me moveu a buscar o além, né? Então eu falo, nada é por acaso mesmo. Todas as dificuldades que a gente tem vai de um jeito que vai nos movendo para um lugar de autoconhecimento. Alguém falou aqui, ó, nas mensagens, não adianta ganhar bem e não controlar os gastos. Pois é, Renivaldo, eu sempre controlei os gastos, né? Eu sou extremamente organizada, tudo no Excel, tudo certinho, nunca fui gastona. Mas quando a gente está em desordem com a nossa origem, com o nosso sistema, e essa frase de Bert fala muito bem isso: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica, acontecem coisas, né? Você bate o carro, um problema de saúde, um problema dentário, não sei. As coisas simplesmente acontecem e tudo aquilo que você conseguiu guardar acaba indo embora de alguma forma. E eu conto essa história, né? No meu e-book, Como a Constelação Mudou a Minha Vida. Eu ganhava muito bem e a coisa não ia, não fluía, era uma coisa, e nunca fui uma pessoa de luxo, de gastos enormes, nunca fui, né? Até porque vim de uma família que não tinha tantos recursos, então eu sabia lidar com menos, né? Eu sabia como fazer, dar valor àquilo que eu ganhava. Então, não é muito assim, a educação financeira ela é extremamente importante, eu concordo com você. Eu fiz muitos cursos de educação financeira, eu trabalhei muito tempo em áreas financeiras também, além da educação internacional, antes de entrar para isso, mas ainda assim não era o suficiente, né? E nem o suficiente para tapar esse buraco aqui dentro, como eu estou falando para vocês. Então, foi nessa jornada, e fui para o Canadá, e ali, no Canadá, esse buraco continuava aqui dentro, né? Era impressionante. E eu falava, o que mais eu preciso para me sentir bem comigo? Eu chegava a contar, né, no calendário, é, quantos dias por mês eu me sentia bem e quantos não, né? E de 30 dias, quase 25, vai, para ser bem otimista, eu estava mal e 5 eu estava bem. Então, eu sempre fui nessa busca de como eu posso me
sentir bem comigo e com a vida, apesar de tudo, né? E foi aí, então, que eu comecei a buscar várias alternativas, cursos, Enneagrama, PNL, fiz curso de Reiki. Eu fiz mais de 50 formações, tá? E, claro, todas me ajudaram imensamente. Porém, o grande pulo do gato, realmente, na minha vida, foi a constelação familiar. Porque como eu tinha muitos problemas ali com os meus pais, né? E a constelação traz algo muito perfeito no meu ponto de vista, tá? Que nunca é uma verdade absoluta, né? Depende da história de cada um. Mas Best, quando observou as leis sistêmicas, ele trouxe isso com uma maestria, né, e com uma percepção tão fundamental para a gente. E quando eu entendi, né, que eu estava em desordem na minha origem, que é o quê? Porque a constelação é baseada em três princípios, né, em três leis sistêmicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio, né? E quando eu percebi ali que realmente eu não, eu excluía, né, meus pais na minha vida, porque o pertencimento é isso, né? Todos pertencem, todos têm o direito a pertencer. Foi ali que eu consegui identificar realmente o que eu fazia comigo, porque era uma autossabotagem. É como se o sistema nos colocasse de castigo e nos mostrasse o que a gente precisava olhar. Porque quando você exclui alguém do seu sistema familiar, isso vai causar algum dano a você. E não tem como. E quando eu me dei conta que eu não só excluía meu pai, que olha, meu pai não foi nem no enterro, eu também excluía a minha mãe, né? Porque a gente tinha nossas questões. E ali eu percebi o quanto isso então era o quê, né? Porque quando eu sou preenchida de pai e mãe, que é isso que a constelação nos convida, essa mudança de postura que eu tenho diante da minha origem, quando eu me preenchi desse pai e da minha mãe, as coisas começaram a andar. E é óbvio isso, né? Na minha vida, assim, foi muito claro. Quando você exclui um ou os dois, você está excluindo a você mesmo. E aí começam os altos e baixos, né? Profissional, pessoal, financeiro, relacionamento, né? Então, assim, eu via o quanto a minha vida empacava em determinado momento e a coisa não ia. Literalmente a montanha-russa, né? Eu falei, mas, gente, eu faço tudo certo, por que que dá errado? Porque eu não estava preenchida de mim, porque eu sou 50% cada um deles. E foi aí que foi assim, uau, né? Descobri a fonte de tudo, onde realmente era aquilo que eu buscava, esse buraco interno ser preenchido de verdade, sabe? Esse buraco ser tapado com amor, com gratidão, com pertencimento, com merecimento, com autoestima. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É algo gradativo, que a gente vai aos pouquinhos ensinando nosso corpo, nossas células, esse novo lugar. Porque é um novo lugar, totalmente novo, totalmente desconhecido, numa linguagem nova, numa linguagem completamente diferente do que a gente aprende aí no dia a dia, sabe? Então, é quando e a gente só consegue olhar para isso quando realmente eu estou pronta para viver isso. Porque como eu disse aqui no início para vocês, se eu me ouvisse, né, o que eu falo aqui sobre sistemas, sobre família, aos meus 30 anos, eu não ia me ouvir. Eu ia me mandar para aquele lugar, de verdade. Mas não, né? Foi a gente só chega pra gente quando o nosso ouvido está pronto. Quando a gente está pronta para olhar. E naquele momento do tempo, quando a constelação chegou, eu estava pronta para ouvir, apesar do caminho ter sido muito mais árduo do que parece. Porque a constelação chegou na minha vida da seguinte forma: eu já estava, né, numa posição de trabalho excelente. Eu já era diretora de marketing de grupo internacional de escolas de inglês, tal. Eu já era, eu estava na área que depois eu fui para um outro grupo gigante, que era um grupo que tinha também universidades da Inglaterra. Eu já estava super bem, né? Era uma dinossauro no mercado.
ganhava muito bem, mas continuava com os meus desafios e já tinha passado por 3 divórcios. E foi no terceiro divórcio que alguém me disse: vai constelar, você está repetindo um padrão. E foi aí que eu falei, bom, como eu também não sou uma pessoa questionadora, tá? Isso me ajuda também. E eu sou muito aberta às coisas diferentes. E aí eu falei, não me custa nada ir lá, né? Porque se me mandasse plantar bananeira, eu ia plantar bananeira para ver se dava certo. E aí fui conhecer a constelação. E fui constelada ali pela primeira vez. Não entendia nada daquilo, né? A primeira vez é meio, meu Deus, o que acontece nesse campo? E foi ali que algo mudou, né? Era uma questão com a mamãe e por isso os divórcios aconteciam. Eu não vou dizer o que era, porque é uma questão pessoal da mamãe, não quero expô-la aqui. E aí fui embora com aquilo, não acreditei naquele primeiro momento. Eu falei, ai, que história sem pé nem cabeça da minha mãe. Mas aí eu liguei para ela e perguntei, mãe, é verdade? Não falei que era verdade, né? Eu falei assim, mãe, eu fiz uma constelação, surgiu isso no campo. Surgiu isso sobre você, é verdade? Aí ela falou assim, aí ela começou a chorar e falou, como você sabe disso? Aí eu expliquei, né, que na constelação às vezes revelam-se coisas que estão ocultas e que eu, como filha, né, mesmo com os problemas com ela, estava sendo leal a essa mãe, né? E então eu estava me vingando dos homens por ela. E ali foi ótima a nossa conversa naquele momento do tempo, foi linda. E a gente conseguiu aí transpor isso, e depois disso eu conheci meu atual marido, e estamos juntos até hoje. Mas eu falo assim, por que que eu falo estamos juntos até hoje, né? Parece que nunca vai terminar? Não, não quer dizer isso, né? A gente pode terminar um casamento a qualquer momento, mas não pelo padrão que eu terminava na época, né? Sempre era o mesmo motivo, no mesmo tempo, aquilo começava a me ruir por dentro, aquele casamento, e eu simplesmente saía desse casamento e não conseguia me manter. E realmente eu via esse padrão acontecendo nos três. Já com o Márcio, não, a gente pode vir a separar, com certeza, né? Mas por outras razões, não pelas razões que me levaram a me separar dos três primeiros. E foi assim que eu tive meu primeiro contato com a constelação. Mas observe, né? Mesmo assim, eu não tinha me dado conta das leis sistêmicas, né? E foram elas que me mudaram o meu caminho. Então, às vezes, né, a gente toma consciência de algo, faz uma mudança, mas ainda falta. E ainda faltava. Por mais que eu tinha tido essa mudança, tinha conhecido o Márcio, você vê, eu já tinha passado aí dessa constelação até conhecer o Márcio uns 8 meses, né? Por mais que eu tivesse feito essa mudança, conhecido o meu atual marido e as coisas, eu percebia, eu sentia que era completamente diferente dos demais, ainda assim o meu buraco estava aqui. Ainda assim não era preenchido. Eu falava, gente, mas não é possível, né? E aí constelei mais algumas vezes ainda depois disso. E aí ia, mas não ia até onde realmente eu precisava ir. E nesse interim, né, eu comecei a estudar muito. Isso foi mais ou menos em 2010, 2011. E eu comecei a estudar paulatinamente muito sobre constelações e muito sobre outros temas. E me engrenei mesmo nesse caminho que eu falei, bom, se isso trouxe em partes a solução que eu busco, eu vou continuar me aprofundando para entender isso melhor. E foi assim que eu fiz, né? E nesse caminho, claro, já trabalhando como diretora de marketing, já tinha voltado para o Brasil, tá? Eu voltei para o Brasil em 2010, eu acho, se eu não estou enganada. Eu sou péssima de memória para algumas coisas. Eu tinha voltado para o Brasil em 2010, mas ainda com aquela sensação de falta, ainda tomando antidepressivos, ainda, né, vulnerável a algumas coisas. Então, continuei a minha busca, né? Sempre buscando caminhos alternativos, não só, né? Ia psicólogo, ia psiquiatra, mas também buscava questões alternativas, porque eu sempre acreditei muito nisso. E nesse interim, né, eu tive aí um burnout, que hoje a gente sabe nomear, na época a gente não sabia.
né? Trabalhando aí nesse mundo corporativo de educação internacional, onde eu e Luciana Mitre nos conhecemos. Eu tive um burnout e foi, assim, avassalador. Foi muito difícil, aquela coisa assim, eu acordava segunda-feira e chorava, sentada no computador. Eu trabalhava 100% online, né? Então era muito desafiador. E ali meu chefe me deu uma semana de afastamento, e aí eu descobri uma mulher em São Paulo que fazia uma massagem energética, eu ia lá toda semana, que é a Leslie, e ela começou a me tratar, energeticamente falando. E ali ela me dava muita força para continuar, toda semana, toda semana, toda semana. E assim eu fui, né? E assim as coisas começaram a cair, outras coisas diferentes, né, para mim. Então, fiz vários outros cursos energéticos, terapias energéticas de vários tipos, para eu aprender como me tratar, como me curar. E aí também comecei a me aprofundar um pouquinho mais no enneagrama, gradativamente, porque, como eu disse, apesar de eu ganhar muito bem, eu vivia dura. Eu nunca tinha dinheiro para alguns processos mais intensos e mais caros, digamos assim, né? Mas eu sempre numa luta e numa busca, não era nem uma luta, era nessa busca do me encontrar, né? Então, queridos, assim, todo mundo que está me ouvindo, o que eu posso dizer, assim, de especial nessa live de hoje, porque serão 5 e eu vou deixar um pouquinho dessa história para cada dia. O mais importante que eu vejo, né, nesse caminho da transformação, como eu trago no meu tema, né, do caos da transformação, é a gente se permitir, em primeiro lugar, não, sem preconceitos, sabe? Sem dogmas. É a gente falar, deixa eu conhecer para depois eu dar minha opinião. E se eu não acredito ou eu não quero conhecer, tá tudo bem, é uma escolha e todo mundo tem direito às suas escolhas, né? Mas eu acho que a vida vai nos colocando situações de desafios muito nítidos para que a gente aprenda a olhar para dentro. A gente está vivendo aí uma transição planetária incrível. E assim, é, é uma coisa assim que eu falo, até fiz uma live hoje mais cedo para um outro lugar, e eu falei, né, tudo parte de mim. A gente fica esperando muito do fora, né, do outro. E a autorresponsabilidade é minha. Tudo parte de mim. Só eu posso fazer a minha mudança. Não existe um salvador. Eu estou aqui para ajudar o planeta a elevar. E eu só ajudo o planeta a elevar e ser um mundo melhor para nós quando eu olho para mim e sou alguém melhor. Porque quando eu estou bem, todo o meu entorno também começa a florescer. Então, isso a constelação também traz com muita maestria, né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Se eu cuido de mim, naturalmente eu reverbero isso para minha família, para o meu marido, para os meus filhos, para o meu trabalho. Então eu tenho que olhar para mim em primeiro lugar. Eu tenho realmente que cuidar de mim, porque ninguém vai cuidar. Essa autorresponsabilidade é minha. Essa responsabilidade é minha, é uma autorresponsabilidade. E eu preciso assumir esse lugar no mundo. Quando eu compreendi isso, de verdade, foi a transformação, né? Foi algo assim, quando eu entendi, parei de culpar meus pais pela a vida, o caos que eu tinha causado na minha vida, quando eu parei de culpá-los e assumi a minha responsabilidade, realmente as coisas começaram a mudar, de verdade, gradativamente, mas mudaram. Então, acho que essa live de hoje, né, é mostrar para vocês exatamente isso, né? O quanto é importante a gente olhar para a gente, o quanto é importante a gente encontrar e buscar autoconhecimento mesmo para as nossas questões. E, e assim,
de repente você começa a ver uma luz mesmo no fim do túnel, e você fala, nossa, era muito mais fácil do que parecia. Por que que eu fiquei tanto tempo na dor? Por que que eu fiquei tanto tempo dando murro em ponta de faca? Né? Tem alguém compartilhando aqui, a Fabiana. Fabiana falando, a constelação mudou minha vida, por isso fiz um curso de constelação. É isso aí, Fabi. Aliás, é verdade, né? Muita gente faz cursos de constelação para autoconhecimento, isso é muito comum. Eu falo sempre isso, né, para quem vem buscar meus cursos, que é importante, pode fazer. Ah, eu não quero ser consteladora, seu curso é bom? Sim, é ótimo, porque a gente aprende esse lugar sistêmico, esse lugar que é único, que é leve, que é pleno, que é próspero, não é, querida? E a gente realmente transforma. E quando a gente se transforma, a gente está ajudando o mundo a se transformar num lugar melhor também. Então, eu acho que a grande mensagem dessa live de hoje é esse: busque o autoconhecimento. É ele que vai transformar mesmo a sua vida. Não é um trabalho novo, não é um investimento novo, não é uma viagem só. Claro que tudo isso é válido e faz parte da nossa vida, mas sem o autoconhecimento, vai até a página 2. Eu brinco com isso. A Lu Mitri está aqui, ó, comentando com a gente. Deixa eu ler aqui o comentário da Lu. Eu constelei com a Andréa no momento mais difícil da minha vida e foi muito importante. Não só a Dona Luciana, maravilhosa, a gente, ela, assim, eu agradeço, viu, Lu? Porque eu nem tinha começado ainda, eu estava em transição, né? Já estava começando e a Lu falou: Eu quero fazer com você. E confiou no meu trabalho, constelei ela, os filhos, a irmã. Ela me indicou muitos amigos e amigas, e eu sou muito grata mesmo pela sua vida, Lu. E eu vejo a sua transformação todos os dias, e eu tenho muito orgulho de você, como eu sei que você tem muito orgulho de mim, né? A gente já teve muitos papos aí pelo caminho sobre isso. Então, é algo, sim, que é transformador de verdade. A Fabiana está falando assim, ó, depois de muita dor, busquei o autoconhecimento. E é isso, né, Fábio? Infelizmente, nós, seres humanos, a gente ainda, né, a gente podia mudar essa chavinha em nós, ainda só buscamos o autoconhecimento na dor, né? A gente só busca na dor. Quando a gente está lá, né, na paz e amor, a gente não quer saber, né? Esses dias eu estava num restaurante aqui, que eu vou sempre aqui onde eu moro, e aí tinham duas moças conversando, falando assim, e a vontade que eu estava de me meter na conversa, falando assim, ai, a fulana, que devia ser uma amiga, é, você acredita que no carnaval ela vai para um retiro espiritual? Olha que louca! Você acha que eu vou perder meu tempo de ir no retiro espiritual ao invés de me divertir? E aí eu pensando, né, eu falei, nossa, se você soubesse que ia perder tempo era você ir se divertir no carnaval e não ir num retiro espiritual, que vai te trazer uma elevação e um preenchimento de alma, sabe? Então, assim, nada contra quem se diverte no carnaval, mas assim, não compare, né? Se você quer se divertir no carnaval, vai, mas não vai falar mal da outra que está querendo se olhar, né? Então, acho que é esse o lugar, né, que a gente tem que ter essa compaixão por todos os que querem olhar e os que não querem olhar, mas nunca julgar nada. Ó, o Eduardo está falando assim, ó, a constelação fez eu me enxergar e ganhar força interna. Em meio a uma crise existencial amoroso, foi fantástico e transformador. Ah, que lindo, Edu. É isso, né? É isso mesmo. A constelação traz isso para gente, essa transformação, esse entendimento. E assim, nesses momentos de crise, né, na nossa vida, quando a gente tem essa oportunidade de agarrar qualquer tipo de autoconhecimento, a gente sente visivelmente as mudanças na nossa vida. É incrível mesmo. Bom, Lu, eu não vou ficar muito tempo, porque assim, como a gente tem 5 lives e eu sou falante, né? Eu já tô falando coisas de amanhã. Então hoje eu acho que eu vou ficar por aqui, porque o recado de hoje, oh meu amor, eu não tô vendo sua foto, então não tô vendo que foi você. O Eduardo tá falando, você fez a diferença. Não, quem fez foi você, Edu. Você constelou comigo. Então, é o seguinte, deixa eu falar isso para vocês também, né? Porque a gente do lado de cá, como terapeuta,
como treinador de desenvolvimento humano, qualquer uma desses lugares, né, palestrante, a gente, às vezes, a pessoa joga essa responsabilidade para nós, mas não é. A gente só está aqui como um facilitador. A gente mostra esse caminho. E, Edu, se mudou é porque você estava pronto para mudar. Você me ouviu, você fez tudo que eu te pedi, né? Então, esse mérito é seu, meu amigo. Só siga e seja feliz, né? E se precisar de alguma coisa, tô aqui, tá bom? Então, ó, a Lu já falou que foi sensacional. Gratidão, minha querida. E é isso. Eu acho que hoje a gente fica com essa livezinha mais curtinha, né? Porque serão 5 lives. Então eu espero vocês a semana inteira nesse mesmo horário. Hoje foi o primeiro dia, eu avisei ali, mas as pessoas muito não veem muito os stories, né? Mas então essa semana inteira estarei aqui ao meio-dia. Eu inspirando mulheres empreendedoras com a Luciana Mitre, que está lá atrás da câmera, só me deixando falar aqui tudo que eu preciso falar, tá bom? E eu vou trazer aí, olha, são umas amanhã. Hoje a gente falou, né? Como eu falei para vocês, minha jornada sistêmica como a minha trajetória pessoal e profissional me levou ao caminho do autoconhecimento. Te contei aqui um pouquinho da minha história, dos meus desafios. E amanhã vai ser o seguinte: coragem para mudar, minha transição de carreira e o chamado da alma. E eu vou contar essa história para vocês, que vai ser muito interessante. Tá bom? E aí, para quem tá aí também querendo fazer alguma transição, eu acho que pode ser inspirador. Então, vem com a gente. Eu, André Emboaba, com Inspirando Mulheres Empreendedoras, nessa sessão de lives incríveis, não só minha, tem muitas mulheres aí no Inspirando, trazendo muito assunto legal sobre autoconhecimento, expansão de consciência e liberação. Vem com a gente. Eu espero vocês amanhã, então, meio-dia, tá bom? Gratidão a todos que participaram. Gratidão, Lu. Amo vocês.